Israel não deu garantias aos Estados Unidos de que não vai atacar instalações nucleares do Irã em uma possível retaliação. A informação foi confirmada por uma autoridade do Departamento de Estado americano, a CNN. Américo Martins conta pra gente, está de volta, o que isso representaria nessa guerra. Isabel, seria um avanço, uma escalada muito forte se Israel bombardear de fato, como pode fazer, não tirou isso da mesa, alguma instalação onde os iranianos projetam criar a sua primeira bomba atômica. Obviamente, se o Irã conseguir de fato fazer uma bomba atômica... Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo é te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 75. Peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Bom, no último vídeo a gente viu uma profecia aí de uma mulher chamada Sarah Manetz, que previu que haveria a possibilidade de um ataque, um ataque por parte do Irã com um míssil aí escondido na Líbia. E não sabemos aí se essa profecia pode se concretizar ou não, mas o que sabemos é que o nível da tensão está muito alto, enquanto aconteceu aí uma espécie de terremoto, um tremor aí no Irã, e muitos especularam que poderia ser um teste nuclear. E eu separei algumas informações, algumas notícias aqui, e separei também uma profecia de Parravtini inédita, que eu vou mostrar para vocês mais para o final do vídeo. Por isso, fiquem até o final e acompanhem aí mais essa análise feita aí de maneira informal, de maneira sem um roteiro prévio. Dito isso, vamos lá. Vou mudar a câmera aqui para a gente conversar. Então, separei aqui várias fontes, que a gente vai conversar um pouco sobre o assunto. E a primeira das fontes foi essa notícia que eu achei, que não é tão recente, O mundo está mudando com uma velocidade incrível, os eventos, os acontecimentos. Essa é de dia 3 de maio, já tem algum tempo, mas, no entanto, a análise é importante porque fala de uma maneira bem enfática que já não é se vai acontecer uma terceira guerra mundial, ela já está acontecendo, apesar de ser um nível aí de baixa intensidade, com conflitos por procuração e guerra híbrida. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque as coisas podem sair do controle de uma hora para outra. Bom, vou separar alguns trechos aqui, vou ler para vocês e a gente vai mudando de notícia de acordo com a conclusão de cada um das reportagens, para a gente montar esse quebra-cabeça, Dito isso, vamos lá, olha só. Então, a Terceira Guerra Mundial não é como as anteriores. A gente tem aquela visão dos filmes, de uma batalha global envolvendo vários países e com uma destruição total. Mas não é isso que a gente está vendo, a realidade é diferente. Diz o seguinte aqui, meus amigos, olha só. Enquanto a imprensa e o mundo aguardam uma guerra em grande escala entre Irã e Israel e se preocupa até com uma escalada nuclear, uma das grandes realidades da guerra moderna está sendo ignorada. A Terceira Guerra Mundial já está em curso. Não se trata de impérios marchando com exércitos pelos países, conquistando continentes. A Terceira Guerra Mundial, na verdade, está por toda parte. Um planeta incendiado pelos conflitos armados e assolado pelo comércio de armas. Um diagrama de Venn, da morte em sobreposição, que engole o mundo. Aí, amigos, nesse trecho ele faz um giro pelo mundo e os conflitos que estão atualmente aí, no Oriente Médio, os Estados Unidos, a Turquia, o Iraque e até o Irã têm pontos de apoio na Síria, enquanto uma guerra civil interna continua sem descanso. E tudo isso passa despercebido na maior parte do tempo, enquanto as pessoas procuram em outros lugares batalhas no estilo da Segunda Guerra Mundial. Milícias independentes iranianas e financiadas e apoiadas ou inspiradas pelo Irã, na Síria, no Iraque, perseguem tropas dos Estados Unidos na Síria.
No Iraque, agora na Jordânia, os Estados Unidos bombardeiam, mas Israel e Turquia também, além de outros parceiros silenciosos de Washington na guerra contra Irã, Síria, o Estado Islâmico e o Hezbollah. A luta contra o Estado Islâmico, denominada Operação Resolução Inerente, envolve, segundo os Estados Unidos, mais de 80 parceiros, combatendo não apenas na Síria e no Iraque, mas também no Afeganistão e na Líbia. A aliança envolve mais de 80 países, mas os Estados Unidos detestam nomear todos eles, principalmente os operadores especiais, aliados aí que trabalham clandestinamente nos locais, né? Então, nesse artigo ele vai enumerando vários eventos, vários conflitos que mostram que a Terceira Guerra Mundial já praticamente começou, né? E qual o fundo desse conflito? Tem a questão econômica, né, que a gente falou em um dos vídeos do canal, e eu vou mostrar para vocês isso agora. Então, essa notícia que é de hoje, tá aqui. Ucrânia diz que não renovará acordo de trânsito de gás da Rússia para a Europa. E o que pode acontecer, né? Como falei para vocês, a Europa ela tenta interromper o fluxo de gás e de petróleo que vem da Rússia para punir eles pela invasão que ocorre na Ucrânia. Fazendo isso, a demanda aí, né, de gás e de insumos energéticos para a Europa aumenta e o preço também aumentou muito. Só que eles precisam de uma alternativa para o fornecimento dessa energia. De onde vai vir, né? De onde vai vir? Eis que ocorre os conflitos aí no Oriente Médio. Por lá, o único entrave para o fornecimento desses recursos naturais para a Europa são aí os grupos armados, né? E o Irã, porque o Irã que fomenta supostamente esses grupos. Então, ousado aí, já foi falado algumas vezes que Israel é como se fosse um enorme porta-aviões, foi falado pelo Biden, se não me engano, há anos atrás, estacionado constantemente no Oriente Médio, né? Então, Israel seria essa força belicosa que mantém controlando esses grupos armados ali, né? E por isso que os Estados Unidos apoiam tanto Israel. A gente tem essa reportagem que mostra, né, o quanto a Europa depende dessa energia e quem é que vai ganhar com o fim da importação da Rússia, né, desse recurso natural, desses recursos naturais, né? Claro, os países do Oriente Médio e os Estados Unidos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui? Aqui no mapa, a gente vê que o maior importador comparador de petróleo russo é a China. Em 2020, os chineses pagaram mais de 23 bilhões de dólares aos russos pelo petróleo. Em seguida, aparecem Holanda, Alemanha, Coreia do Sul e Polônia. Os Estados Unidos lideram a adoção de sanções, mas não figuram entre os maiores compradores do petróleo russo. Cerca de 40% do gás consumido na União Europeia também são de origem russa, né? Esses 40%. Os países que mais compram são Alemanha, Itália, Belarus e França. Esse mapa mostra as principais rotas de gasodutos que fazem parte aí, que partem, né, justamente da Rússia para a Europa. Muitos passam pela Ucrânia, outros por Belarus. Da Rússia. E caso os países do Ocidente proíbam a compra de petróleo, a Rússia afirmou que pode fechar esse principal duto de gás até a Alemanha. Do ano passado para cá, a União Europeia deixou de importar 39% do gás russo. No curto prazo, a Europa conseguiu suprir parte da escassez com o aumento das importações de gás natural liquefeito. Mas os preços do gás natural na Europa dispararam devido à alta demanda e aos baixos níveis de armazenamento. Os Estados Unidos, contudo, foram muito menos afetados. Então, meus amigos, o que acontece? O maior beneficiado disso tudo foi os Estados Unidos, né? Vendendo mais de 120% de gás liquefeito para a Europa. Enquanto alguns perdem, outros ganham, né? Só que a Ucrânia
O pouco de gás que ainda passa para a Europa não é ali o gasoduto principal, é um outro que passa ali pelo território ucraniano. Eles ganham aí cerca de US$ 1 bilhão com a passagem desse gás, né, pelo território ucraniano. É devido a taxas de trânsito, enquanto a Rússia ficaria ali com 3 bilhões em vendas via Ucrânia, né? Então, o que vocês vão ver agora aqui é sobre a questão da guerra híbrida. Esse é um artigo da OTAN que ela fala que a Rússia faz guerra híbrida contra o Ocidente. Porém, o Ocidente faz o mesmo com a Rússia, né? Vocês viram o artigo que eu comentei para vocês da Rand Corporation de 2019, que previa aí o uso da Ucrânia como uma espécie de bucha de canhão para enfraquecer a Rússia, né? E de fato foi feito. Eles conseguiram enfraquecer a Rússia. A Rússia tinha acordos aí com a Alemanha para fornecimento de gás via Nord Stream 2, né? Que foi detonado aí com aquela sabotagem. E é isso que o artigo anterior falava, que esse conflito, esse terceiro conflito mundial já começou, na verdade. Só que ainda é um conflito envolvendo guerra híbrida e guerra por procuração, né? E o pano de fundo de tudo isso é a questão financeira, a questão econômica. Se antes tinha a ver muito durante a Guerra Fria com ideologia, hoje em dia está relacionado mais à questão financeira. Diz aqui, a guerra híbrida da Rússia contra o Ocidente. Em um artigo publicado anteriormente na NATO Review, expliquei que a natureza da guerra moderna está mudando em um ritmo rápido. Consequentemente, as guerras não são mais meramente sobre operações cinéticas. Isso significa que não é apenas a guerra física, mas também estratégia e táticas não militares que definem os conflitos e guerras modernos, né? Então, hoje em dia, meus amigos, a internet, né, a questão financeira, a questão econômica, tudo pode ser arma nessa guerra híbrida, né? E eu estou mostrando isso para vocês. Por que é permitido que Israel bombardeie aí a Gaza e agora o Líbano sem que haja consequências? Porque são questões financeiras. É um plano, eles precisam do gás e do petróleo que tem no Oriente Médio. E esses grupos terroristas, esses grupos financiados pelo Irã, são um entrave para que eles possam usar essa capacidade energética de maneira plena. Porém, o lado do Irã precisa ser visto também, né? A gente tem que ter uma visão holística. É o mundo inteiro, o Ocidente inteiro contra o Irã, né? Enquanto a China e a Rússia, o que acontece é que há uma via de mão dupla. A China, por exemplo, precisa do que o Irã tem, que é petróleo. Aí, meus amigos, se o Ocidente inteiro contra o Irã, é claro que eles vão encontrar uma forma de se defender, né? O Ocidente, né, só entende a questão da força. Por que eles não fazem nada contra a Coreia do Norte, por exemplo? Porque eles têm armas nucleares. Eu não defendo arma nuclear, mas entendo que os países usam essa questão como uma forma de dissuasão, né? Então surgiu a notícia aí de que o Irã teria realizado um teste nuclear subterrâneo no último sábado, porque houve um terremoto na região, né? Então o terremoto ocorreu por volta das 10h45, horário local, e seu epicentro foi a uma profundidade de apenas 10 km no solo. Os tremores foram sentidos em Teherã, que fica a 110 km do epicentro do terremoto, relata aí o UGS, né? Teste nuclear ou terremoto, né? Um relatório afirmou que o terremoto no Irã ocorreu muito perto da usina nuclear, e então não se pode dizer se o choque foi devido a um terremoto ou um teste nuclear. Outro relatório afirmou que o terremoto no Irã poderia ser um teste nuclear subterrâneo, porque seu centro estava a uma profundidade de apenas 10 km do solo. E em tal situação, a especulação sobre o teste nuclear do Irã se aprofundou, né? Na verdade, os terremotos no Irã e em Israel ocorreram em meio às tensões ferventes entre os dois países do Oriente Médio. Então, se especulou que fosse um teste nuclear porque o Irã está em vias de ser atacado por Israel com grande força.
e essa seria uma forma aí de dissuadir Israel a atacar, né? E até agora ninguém sabe de fato se foi realmente aí um teste nuclear ou não. Só que lá em 2006, quando os norte-coreanos fizeram um teste nuclear, qual foi o abalo sísmico que houve lá, né? Houve um abalo de 4,9, muito semelhante ao que ocorreu aí no Irã. Então aqui está, olha só, a detonação provocou um abalo sísmico de magnitude 4,3, né? De 2009 foi um pouco mais potente, foi de 5,3 graus, isso indica a intensidade da explosão, né? Separei aqui um vídeo para vocês terem uma ideia de como esses testes nucleares podem ser feitos sem que hajam aí consequências pro clima, né? A questão radioativa, como é embaixo da Terra, é subterrâneo, é muito sutil, né? Tem esse abalo sísmico, a radiação não ocorre problema com radiação. Aqui tem, vou mostrar para vocês o que acontece, né, nesses testes nucleares. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero time. 10 seconds to collapse. 2, 1. Zero time. Então, como vocês podem ver, é muito sutil, né? Então, não tem mais aquele alarde todo. Por isso que houve uma especulação muito grande se eles realmente testaram arma nuclear ou não, né? O fato é que Israel não falou nada, nem os países do Ocidente também não falaram nada, então eles estão encarando como se fosse um terremoto, né? Ou eles sabem e ficaram quietos e vão tomar uma medida, uma ação posteriormente, né? Mas o fato é que o Irã pode sim ter essa capacidade nuclear. A gente viu no outro vídeo que aquela mulher, a Sarah Manit, afirmou aí a visão dela, ela viu que o dispositivo iria ser disparado pelo Irã em direção a Israel. As profecias, elas corroboram que pode haver sim algo muito grave no futuro. Separei aqui mais um trecho de um vídeo de como são feitos esses testes nucleares, né? É muito interessante. Testes nucleares subterrâneos são realizados para evitar a liberação de matéria radioativa na atmosfera. O local é escolhido em função de sua posição e estrutura geológica. É necessário abrir um poço de 200 a 800 metros de profundidade e de 1 a 3 metros de largura. O dispositivo nuclear é montado e colocado em um container. O conjunto é então levado até a posição de detonação. O poço é fechado com várias camadas de areia, gesso e até mesmo alcatrão. Dispositivos de controle em uma caixa selada são posicionados em profundidade menor e registram os parâmetros radiológicos e sísmicos. A carga atômica é acionada à distância. A explosão libera uma energia colossal que gera ondas de choque. Sob calor e pressão, o dispositivo e as rochas ao redor derretem e evaporam. A explosão forma uma cavidade. Os gases quentes são resfriados e uma poça de lava se deposita no fundo. A temperatura e a pressão continuam a baixar até o colapso da cavidade, formando no mínimo uma cratera na superfície. Quando a cavidade esfria o suficiente, um novo buraco é aberto para recuperar amostras do ponto de explosão. Bom, enquanto isso, a Coreia do Norte supostamente teria feito aí testes com sistemas de armas nucleares subaquáticas, né? Então, como vocês podem ver, acontece sim praticamente uma terceira guerra mundial, só que em baixa intensidade. Aí, meus amigos, como vocês podem ver, o mundo está em ebulição, né? Tudo depende de uma faísca, uma fagulha, um catalisador para que a coisa saia do controle. No momento, há sim uma terceira guerra, porém ela é híbrida, ela envolve a questão geopolítica, a questão financeira
a questão econômica, guerras por procuração, e enfim. E aí entram as profecias. As profecias elas não são uma fatalidade, tipo, vai acontecer e pronto, acabou. É uma probabilidade, sendo que os profetas eles entram para avisar a gente desse futuro catastrófico, né? E eis que temos Benjamin Solari Parravtini, um dos maiores profetas de todo o tempo, que tem essa profecia que eu ainda não mostrei para vocês. Posteriormente a gente pode fazer um vídeo sobre algumas profecias relacionadas a Israel e o que pode acontecer, né, caso a coisa piore ainda mais. E tem essa profecia aqui que diz o seguinte: a mudança no Oriente não será como a mudança no Ocidente, e então será o que não se esperava, dilúvio de fogo, né? Ou seja, o que a gente viu lá naquele dia em que o Irã resolveu atacar Israel. A mudança no Oriente não será como a mudança no Ocidente, e então será o que não se esperava, dilúvio de fogo. É dito dilúvio de fogo, meus amigos. Será que isso seria devido ao uso de armas nucleares, de armas de destruição em massa? A gente não sabe, mas o que a gente tem visto é algo como um dilúvio de fogo, né? O que Israel faz no Líbano, o que o Irã fez com Israel, parecia que literalmente que estava caindo fogo do céu, né? Imagina a quantidade de mísseis que tem o Irã, o estrago que eles podem promover. E imaginem aí se, Deus me livre, for um míssil nuclear, né? Como as profecias têm se falado. O Irã lançava dezenas de mísseis balísticos em direção a Israel. Era perto das 8 da noite em Israel, quando as Forças Armadas israelenses anunciaram que o Irã tinha começado uma nova ofensiva. Os militares iranianos dispararam 180 mísseis. Eles foram vistos cruzando o céu da Jordânia, país que fica na rota entre Irã e Israel. Os alertas soaram em várias cidades israelenses. O sistema de defesa aérea interceptou mísseis em Tel Aviv. E os projéteis também sobrevoaram Jerusalém. Vídeo verificado pelo jornal The New York Times mostra uma explosão perto do quartel-general do Mossad, o serviço de inteligência de Israel. Vê se isso não é dilúvio de fogo. Para mim, isso é dilúvio de fogo e pode piorar ainda mais, né? Bom, Deus queira que essas profecias estejam erradas, são avisos para que a humanidade corrija os rumos, né? A ambição, a cobiça, essa questão financeira fala mais alto do que as vidas que se perdem, e o mundo pode cair num grande caos a qualquer momento. Por enquanto, é uma terceira guerra mundial híbrida, de baixa intensidade, com conflitos por procuração. Mas as coisas podem piorar, né? Deus queira que esteja errado. Peço a vocês que curtam o vídeo, que compartilhem aí com os amigos para o canal crescer. E assistam aos outros vídeos do canal, quem for novo, né? Eu já tenho muitos vídeos sobre análises proféticas. E tudo feito de uma maneira holística, sem enviesamento aí religioso, extremista, tudo visto de uma maneira mais espiritualizada, mais dinâmica, observando os eventos atuais.